Olá a todos, vou mostrar a escola onde eu andei e vou explicar as minhas pequenas recordações sobre a minha infância. Esperem um bocadinho. E ali é a minha escola, foi a minha escola primária, a escola primária onde eu andei, da primeira à quarta classe. E andei aí, da primeira à quarta classe, fui para esta escola com 6 anos e andei na escola primária, chumbei na primeira classe, porque na altura não sabia ler, nem escrever, nem fazer contas. Sabem, em Portugal, sabe, as crianças quando chegam à primeira classe são obrigadas a passar para a segunda classe, em primeira assim, agora não sei. E então na altura eu não sabia ler, nem escrever, nem fazer contas. E então os meus pais decidiram ir falar com a professora e eu deveria chumbar. E eu chumbei. Da primeira classe ao nono ano tive apoio pedagógico. Esse apoio é um apoio que os professores dão aos alunos fora do horário escolar e fora do horário escolar, onde eles ajudam crianças como eu, e não só, em dificuldades na aprendizagem e ajudam a compreender o estudo e essas coisas. Ajudarem a fazer os trabalhos de casa, ajudarem nas áreas educativas. Eu andei aí. Eu lembro-me, eu era uma criança muito distraída, muito cabeça na lua. Eu lembro de peripécias, quando uma vez, eu não sei se foi a professora que me deu apoio da primeira à segunda ou se foi da terceira à quarta. Uma professora um dia estava na sala com ela, na sala de aulas, e eu era uma criança distraída. Ela deu-me, era uma ficha, daquelas fichas para as crianças fazerem os trabalhos. Eu era distraída e cheguei a um ponto a olhar para o erro. E ela, de uma hora para outra, ela reparou que eu estava distraída e disse assim, o estás a fazer? E eu disse, olha para o erro. E ela disse, Sofia, tens a cabeça na lua, faz lá a ficha. Era assim, eu não sei o nome da professora, já não me recordo. E eu era muito distraída. Às vezes, dentro da escola, um dia, na segunda classe, havia uma professora e eu não gostava nada, era a professora Manuela. Um dia, eu e o colega estávamos a fazer os S, era uma, e por eu não sabia uma pergunta, eu perguntei a ela se sabia, essa minha colega. E sabem, há muitos miúdos, muitos espiões pensam e os outros estão a fazer mal e não é. E havia um colega que, sinceramente, pensou que nós estávamos a copiar e foi dizer professor, estávamos a copiar. E era mentira, eu só perguntei uma pergunta. E a minha colega levou 10 reguadas nas duas mãos, essa minha colega, e eu 10 reguadas nesta mão. Foi duro, mas olha, e vamos levar. Às vezes as pessoas ou os miúdos não veem as consequências disso, mas é assim.
peripécias dessas me aconteceu. A mãe, onde eu andava na AMA e por babysitter. Mas neste caso a criança vai à casa da babysitter, da senhora. Não é a senhora que vai à casa dos pais. E então eu andei nessa senhora e me recordo, havia um jogo, mata-mata, são 3 crianças encostadas à parede e a outra à virada para elas, a mandar a bola à parede sem alejar as crianças. E eu na brincadeira não sei o que aconteceu, a bola saltou e foi parar então do vizinho do vizinho dessa senhora. E então, peripécias dessas, ou então de onde era bebê, os meus pais e a minha mãe, na altura foi a minha mãe, ir buscar-me à senhora ama e eu andar naqueles andaritos. Aqueles andaritos os bebês andam, onde começam a andar, e ele andar numa roda. E como eu era uma criança que gostava de correr, gostava do meu avô de correr e depressa, um dia, não sei o que aconteceu, a minha mãe foi-me lá buscar e eu na inocência vou correr a minha roda, não foi tão rápido e eu fui para a porta, aleijei a porta da senhora, a porta da saída. Aleijei-me, mas essas coisas acontecem onde somos pequenos. Na escola primária, eu me recordo, como já disse, a professora e a turma não gostava nada dela. Havia outra, como eu disse, eu chumbei na primeira classe, havia uma professora chamada eu chumbei na primeira classe e 2 professores, a primeira e depois a segunda, onde eu repeti. A segunda era a professora, eu penso que seja Gilda, mas todo mundo chamava Gigi, professora Gigi. Todo mundo gostava dela, era uma pessoa muito querida, muito paciente para as crianças. E eu lembro-me de um dia, de eu já saber ler e escrever, levar um ramo de flores a ela, coisas incríveis. E a mãe, lembro-me de outra professora na terceira classe, a professora Irene. A mãe era uma professora muito querida, todo mundo gostava dela. Todo mundo era uma pessoa muito querida. Outra peripécia, me recordo, todas as crianças na escola, onde faziam anos, elas levavam bolinho de aniversário para aos parabéns. Aos parabéns com a turma e com a professora, e depois dividia-se o bolo por todos. Eu só levei uma vez, porque da primeira à quarta nunca levava bolos. Os meus pais não podiam, então só levei uma vez na quarta classe, no ano de escola primária. Lembro-me da minha mãe comprar um bolo e ir ali à escola entregar o bolo para depois andar para depois cantar os parabéns e dividir o bolo por todos. Belas recordações e belas como é que eu vou dizer? Belas recordações da minha infância. Se gostaram, comentem e deem um like, ok? Obrigado!